galera, professor Saulo Formiga, Geografia, só que hoje com uma pequena confusão. É geografia? É matemática? Afinal de contas, qual será a aula de hoje? Bem, se a gente espiar ali no quadro, ó, mapas, cartas e plantas. A gente vai falar sobre mapas, cartas e plantas, que são representações gráficas do espaço que habitamos. Então, eu quero saber as distâncias entre a minha cidade e outra, ou entre minha casa e a de um colega no mesmo bairro. A gente usa a cartografia. Esses elementos fazem parte dos estudos da cartografia. Só que, se você já assistiu às aulas sobre cartografia ou tem uma pequena noção sobre o estudo de mapas, você vai saber que não dá para falar da cartografia sem tocar nos elementos matemáticos. A matemática está, sim, envolvida com todas as ciências e, como eu já falei para vocês, o conhecimento ele não é uma caixinha fechada, presa, intransponível. Na verdade, o conhecimento é o que se vive. A gente segmenta, a gente divide esse conhecimento para ser mais fácil o seu aprendizado. Mas a gente precisa evoluir e entender que a matemática é uma ciência, que a geografia é uma ciência, mas que, na verdade, elas fazem parte do conhecimento vivido. Você vai para a feira, tem matemática. Você vai fazer uma reforma na sua casa, tem matemática. Da mesma forma que a tua viagem de turismo, de lazer ou de trabalho, tem geografia, mas também tem matemática. Então, a gente precisa acordar para essa função do conhecimento, porque dessa maneira, ele fica muito mais fácil. Ele fica muito mais fácil. Então, vamos lá? Falar sobre plantas, cartas e mapas? Na verdade, na ordem. Mapas, plantas e cartas. É uma ordem mais adequada. Por quê? Porque tudo depende da escala. Eu vou pedir licença, evidentemente, nessa aula para voltar um pouquinho na matéria e lembrar para vocês a função da escala. Você lembra que a escala ela é um artifício matemático, ela é um elemento da matemática que nós utilizamos na geografia para poder manter as proporções, para poder realizar o desenho do mapa sem perder fidelidade à realidade. Você lembra que nós falamos, inclusive, sobre os desenhos que nós fazemos na nossa casa e que é preciso que a gente faça esse desenho mantendo o tamanho dos cômodos proporcionais. Então, cômodo grande tem que aparecer grande, cômodo pequeno tem que aparecer pequeno, e não o contrário. Se aí vira uma lambança, e nessa lambança você com certeza não vai conseguir se encontrar. Se alguém fizer o desenho, por exemplo, do teu bairro de uma forma completamente desproporcional, nem você consegue reconhecer que é seu bairro. Da mesma maneira, uma foto sem fidelidade, uma foto sem riqueza de detalhes, você não consegue reconhecer. Se a foto estiver borrada, se a foto estiver manchada, ou mesmo desfocada, você não consegue saber quem é que está naquela foto. Pois muito bem. Adianta alguma coisa uma foto borrada? A não ser que você esteja falando de arte. Aí vale. Mas se você estiver falando de uma foto, a gente busca o quê? Riqueza de detalhes. Não é à toa que os celulares, por exemplo, são muito mais máquinas fotográficas do que celulares. Hoje você compra um celular e vem com 10 câmeras aqui atrás, parece mais uma mosca, vista com zoom. É muita lente. Por quê? Porque cada lente vai fazer uma função e no final a foto vai te trazer riqueza. A foto vai te trazer detalhes. A foto vai te trazer, evidentemente, uma fidelidade àquilo que está sendo retratado. As fotos hoje tentam trazer para a gente, inclusive, a ideia de terceira dimensão, com aquela história de realidade aumentada, que é o futuro e que já é o presente, inclusive, em muitos aplicativos. Mas deixa de longa e vamos para os mapas. Olha só, eu trago para ti aqui um mapa do Brasil. Gente, não ria, isso aqui é o Brasil, tá bom? Parece um porquinho da Índia, mas é o Brasil. Esse Brasil está no mapa com escala de 1 para 50 milhões, tá? Olha aqui, ó, 50 milhões. Se eu for fazer aquela relação que a gente fez em aulas anteriores, eu vou cortar aqui 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que esse mapa está me dizendo? Que cada 1 centímetro riscado nesse mapa, eu vou ter o equivalente a 500 quilômetros no real. Então, se eu passo aqui, ó, São Luís está bem aqui, São Paulo está bem aqui. Eu traço uma linha entre São Luís e São Paulo. Vou chamar São Luís de A e vou chamar São Paulo de B. Se eu fizer isso no meu mapa de escala 1 para 50 milhões, evidentemente,
eu vou ter uma distância aqui. Eu vou dizer que seja 32 centímetros. Hipoteticamente falando, 32 centímetros. Eu já sei a distância gráfica. Se esse mapa for feito com todas as propriedades matemáticas que mantenham as dimensões reais, eu tenho que calcular com a minha escala de uma forma que eu encontre a distância real. Em linha reta, São Luís, São Paulo, vai dar 3.000 quilômetros. Então, eu tenho que ter a distância no gráfico proporcional a esses 3.000 quilômetros. É exatamente a partir daí que nós passamos a ter, sabe o quê? Fidelidade. Agora, por que eu parei nas escalas? Para você entender o seguinte: mapas, cartas e plantas são exatamente representações dos mapas. É como se fosse um mapa dentro do mapa, ou o mapa do mapa. Olha só, eu tenho aqui escala pequena, escala média e escala grande. Olha o que eu coloquei para simbolizar cada uma delas. Mapa mundi, São Luís, nossa cidade querida, nossa capital, e um condomínio, ou uma casa, tá? Condomínio ou uma casa. Pode ser uma casa qualquer, a sua casa. Escala grande. Se eu for fazer uma representação gráfica da sua casa, eu tenho, portanto, uma planta. Uma planta. Está aqui. Só que a planta é também um mapa, porque o mapa nada mais é do que uma representação. Olha só. Representação gráfica do espaço. É uma representação gráfica do espaço de que maneira? Plana. Ou seja, eu vou pegar uma parte da Terra e eu vou planificá-la. Eu vou colocar numa folha de papel. Beleza? Então, esse mapa ele pode ser chamado de planta. Quando? Quando ele apresentar uma escala grande. Já já a gente para sobre esse tópico. Uma escala grande. Mas eu posso ter um mapa que seja chamado de carta. Qual é a diferença entre a carta e a planta? A carta é um mapa dentro do mapa, ou um mapa do mapa, que é mais amplo. Já a planta, ela é um recorte extremamente específico. A diferença básica entre os dois é a escala aplicada e as consequências dessa escala. Toda vez que eu pensar em um mapa, e aí está aqui, ó, mapa mundi, é representação gráfica de uma área gigantesca. Então, nós chamamos de mapa. À medida que eu vou restringindo o tamanho da área representada, eu vou mudar a maneira de classificação. Então, eu tenho mapas, áreas grandes, cartas, áreas menores que os mapas, e plantas, áreas muito restritas, onde o meu objetivo é reconhecer detalhadamente o espaço. Vocês já viram, por exemplo, aqueles recortes da arquitetura que fazem a ambientação, a gente chama de ambientação. Significa você ir olhar um projeto arquitetônico e que lá, neste mapinha da casa, você sabe exatamente onde o sofá está, onde a cama ficará, onde é o chuveiro, onde é o vaso sanitário. Quando você vai ver um apartamento ou uma casa na planta, lá no quiosque, lá no estande de vendas, ele te mostra esse processo. Ele te mostra a planta do condomínio, ele te mostra a planta do apartamento. Então, eu sei as dimensões e onde estão cada casa ou cada bloco de apartamento, mas eu sei também a dimensão do meu apartamento ou daquele que eu pretendo comprar. Então, ele já sabe exatamente que cabe uma cama de casal no padrão, cabe um guarda-roupa pré-moldado, ou melhor, projetado, cabe também uma certa, um rack para você colocar a TV, só que tudo dentro de uma dimensão apropriada para o tamanho daquele cômodo, que é o quarto. Então, nesse caso, eu tenho que ter riqueza de detalhes. Para eu entender esse jogo que a matemática faz sobre os detalhes, olha para onde eu tenho que ir, para as escalas. Olha só, trouxe isso aqui de volta para que você entenda de uma vez por todas que a escala é o elemento fundamental do mapa, da carta e da planta. Fundamental para definir cada um deles. O mapa que representa o meu condomínio é uma planta. O mapa que representa a minha cidade é uma carta. E o mapa que representa meu país ou o plano terrestre é o mapa propriamente dito. Todos os três são representações cartográficas. Perfeito? Agora, olha aqui, ó. Lembra que nós falamos da escala? Pois é.
Eu vou diferenciar a escala de um mapa tradicional da escala de uma planta, tá? Porque é aí que é o divisor de águas. Lembra que nós vimos que 1/2 dá 0,5, mais 1/4 dá 0,25. No conjunto dos números, 0,25 é menor que 0,5. Então, 1/2 é uma fração maior que 1/4. 1/2 é uma fração maior que 1/4. Por quê? Por conta do resultado, gente. Eu aumentei o denominador e você não pode esquecer que o denominador é o número de vezes, olha só, número de vezes em que o terreno, que é o real, o terreno é dividido. Ou o número de vezes que nós vamos dividir a realidade para caber em 1 centímetro do mapa. Lembra da escala numérica? Olha aqui esse último exemplo, ó. 1, 2 pontos, 5 milhões. Lembra disso? Escala numérica. 1, 2 pontos, 5 milhões. É o mesmo que eu fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A escala numérica é uma fração. 1, que é a distância no mapa, olha aqui, distância no mapa, é igual a 5 milhões, que é a distância do real. E aí você vai lembrar dessa aula de escala. Escala é distância gráfica sobre distância real. Mas aí tu pode estar aí pensando o seguinte, mas Saulo, por que tu está falando de escala? Bem, não dá para classificar mapa, carta e planta se não for com o olho voltado para a escala. Porque é a dimensão da projeção dada pela escala que vai caracterizar cada um deles. Gente, eu não consigo fazer o desenho da minha casa, o mapa da minha casa, usando uma escala grande. Por que não? Porque a escala é que vai mensurar a proporção e a distância de observação daquele item. Então, é mais ou menos o seguinte, vamos lá. Você está olhando para a TV, você está assistindo essa aula, você está olhando para esse gordinho aqui bonitinho. Se eu me aproximar da tela, vocês vão me ver de mais perto. Eu não sei se de repente cortou aí, ó. Mas você está me vendo bem pertinho, correto? Olha aí, eu vou me aproximar bem, produção, olha aí, ó. Não te assusta, tá? Tá cortando? Tá me vendo, né? Mas está me vendo mais ou menos do que antes. Vamos lá, agora eu vou me afastar. Agora você vê a minha camisa quase que por completa, você vê meus braços, não é isso? Você vê acima da minha cabeça com parte do quadro. Então, a distância em que você me observa vai influenciar na proporção da área representada. Então, imagina se eu fosse tirar print da tela. Um print dessa maneira e um print desta outra maneira, distante da câmera. Aqui vocês têm uma área maior. Aqui você tem mais elementos sendo mostrados, mas você tem menos detalhes. Por exemplo, vem aqui no meu pincel, deixa eu ver um que esteja com o nome. Aqui tem um nome. Lê para mim daí esse nome aqui. Consegue ler? Vem aqui, ó. Esse nome que está bem em negrito. Não, né? E agora? Dá para ler? Pois é. O recorte da imagem, o mapa, depende do teu objetivo. Você quer área ou você quer detalhes? Então, sempre pensa da seguinte maneira. Olha só, macete. O denominador é a distância entre você e o objeto observado. Está aqui o objeto. A palavra que está no meu pincel. Se eu estou perto, você consegue ler. Denominador pequeno. Se eu me afasto, eu aumento o denominador, porque é a quantidade de vezes que o terreno foi dividido. Então, aumentei o denominador, me afastei. Você vê uma área maior, mas você não tem riqueza de detalhes. Quero detalhes, então você reduz o denominador, porque reduzir o denominador significa ficar mais próximo do objeto. Se você conseguir colocar isso em mente, você não vai errar nunca mais. Então, eu estou num mapa do Brasil, 1 para 50 milhões. 1 para 5 milhões, o mapa do Brasil. Só que eu quero ver a minha cidade. Eu não consigo, porque no mapa do Brasil, São Luís é um ponto. Pode ver. No mapa do Brasil, São Luís é um ponto. Não tem detalhes. Mas eu quero detalhes. Então, eu vou pegar o denominador que está grande e eu vou reduzir. Quando eu reduzo o denominador, olha a primeira coisa que acontece. A escala aumenta. Reduzo o denominador e a escala
aumenta. Quando a escala aumenta, eu cheguei perto, não reduzi o denominador? Eu vou chegar perto. E quando eu chego perto do objeto, eu ganho detalhes. Estou olhando o mapa do Brasil. Só que eu quero olhar para São Luís com detalhes. Então, eu saio do mapa e entro numa carta. Eu saio de um mapa de 1 para 2 milhões e vou para o mapa de 1 para 100 mil. Eu reduzi o denominador de 2 milhões para 100 mil. Foi uma redução muito brusca. O número mudou demais, 2 milhões para 100 mil. Então, eu me aproximei do que eu observo. Quando eu aproximo do que eu observo, eu começo a ver São Luís e as suas dimensões. Eu começo a ver os arruamentos de São Luís. Eu preciso de detalhes. Então, eu vejo as ruas, as avenidas, eu vejo os lagos, as matas. Eu tenho riqueza de detalhes, inclusive do aspecto natural, nas cartas, que nos mapas não aparecem tão facilmente. Quando eu quero mais riqueza ainda, eu saio de um mapa de 100 mil, 1 para 100 mil, e vou para o mapa de 1 para 10 mil, 1 para 5 mil. Eu reduzo ainda mais o denominador, eu foco ainda mais no objeto a ser observado, e com isso eu ganho muito mais riqueza de detalhes. Então, denominador grande, escala pequena, estou afastado. Escala pequena me afasta, e me afastando eu tenho menos detalhes. Como é que eu vou saber a distância de São Luís e São José de Ribamar? Através de um globo terrestre. Vocês viram que o globo terrestre é a melhor representação da Terra. É a que menos tem imperfeições, não foi mesmo? Mas imagina você carregar um globo terrestre para onde você vai. Gente, se você olhar para um globo terrestre, você já teve a oportunidade de ver, as cidades são pontos. E mesmo assim só aparecem as principais cidades. Tem globo terrestre que não aparece São Luís, capital do Maranhão. Mas aparece São Paulo porque é uma cidade importante, imponente e gigantesca, com mais de 20 milhões de pessoas. Agora, se eu quiser detalhes do Brasil, eu vou para o mapa do Brasil. Aí eu tenho as capitais, eu tenho as principais cidades. Mas se eu quero um retrato do Maranhão, então eu vou do mapa do Brasil para o mapa do Maranhão. Continua um mapa, porque eu tenho um mapa com um denominador grande. Eu consigo ver o mapa do Maranhão, mas eu não tenho detalhes sobre as cidades do Maranhão. Então, eu vou migrar para o mapa da cidade que eu quero estudar. Não das cidades, mas o mapa da cidade especificamente. E aí eu vou restringindo a área. Olha só. Mapa de escala grande é aquele cujo denominador é pequeno. Eu tenho, portanto, grandes detalhes, mas eu não tenho área retratada. É aquele zoom da foto. Se eu der um zoom na foto, eu vou me ver, mas eu não vou ver o que está ao meu redor. Agora, se meu zoom for de afastamento, aí eu tenho mais dimensão da área, mas eu preciso perder nos detalhes. Então, gente, vocês percebem que o mapa está muito mais presente no teu dia a dia do que você imagina. É no Uber Eats, vamos falar aqui de aplicativos, o iFood, entre outros tantos aplicativos em que você pede a comida e a pessoa vai deixar na sua casa. Quando você pega aqueles mapas bem ali, o entregador, ele também recebe a tua localização. E ele vai dando as coordenadas para ele chegar até a sua casa. Aquilo ali não é um mapa, embora seja uma projeção, uma representação. Aquilo ali não é uma carta. Aquilo ali é uma planta. Porque, normalmente, esse entregador ele sai de uma região próxima à tua residência. Ah, Saulo, mas ela está numa ponta de São Luís e eu estou na outra. Aí, nesse caso, se ele deixar para ver o mapa completo, onde ele está e onde você está, aí não será planta. Porque vai pegar uma parte considerável da cidade. Aí será o quê? Carta. Ok? Eu moro no bairro Quatraque. E eu peço de um bairro Coama, são bem distantes, dá uma média aí de 5, 6 quilômetros. Então, na hora que ele olha para o mapa e vê os 2 pontos, ali é uma carta cartográfica, é de escala média. Mas à medida que ele vai se deslocando, o mapa vai se aproximando, porque a distância é menor, o mapa vai se aproximando. E o mapa se aproximando vai trazer para ele o quê? Detalhes. Então, ele vai saber qual rua deve entrar e quando deve entrar. E, evidentemente, vai saber qual a minha residência. Ou pelo menos a proximidade da minha residência. Então, hoje nós estamos cercados de tecnologia e o celular é um bom exemplo disso. E como eu falei, apenas as fotos já falam muito para a gente. Então,
Faça isso em casa, dá uma olhadinha nesses mecanismos e, evidentemente, estude. Grande abraço e até a próxima.